Jornal do Campo. Oferecimento Piana Rural. Agora também com uma linha completa de fertilizantes. E Celita, os melhores queijos capixabas. Saborosos, saudáveis e confiáveis. Olá, bom dia. Domingo, 10 de julho. O Jornal do Campo começa falando da insegurança no interior. Produtores de Itarana, no noroeste capixaba, estão perdendo os dias de produção e gastando mais dinheiro. É que ladrões estão roubando as bombas de irrigação das propriedades. Um crime que se tornou comum de uns 2 anos para cá. Da bomba de irrigação só sobrou o registro. Ao lado, o equipamento menor não foi levado. Hoje no mercado, entendeu, ela está custando aproximadamente aí uns R$6.000. Então, R$6.000 que nós estamos amargando de prejuízo aqui, entendeu, nesse momento, né? A bomba era usada na irrigação de 1.000 pés de limão. Na semana passada, levaram 2 bombas nessa região do Córrego Bom Destino, no interior de Itarana. Aqui no córrego, entendeu, já roubaram aqui acho que muito mais de 20 bombas, 15 a 20 bombas no total. A preferência, entendeu, que eles têm é de bomba, entendeu, nessa dimensão. É de 5 cavalos para cima, motor de secador. Então, assim, as pessoas parecem que eles estão fazendo isso, entendeu, já direcionado, entendeu, para uma encomenda. Mas isso já vem de mais tempo. Esse tipo de crime começou há uns 2 anos no interior do município. Nesta outra propriedade, 2 bombas foram levadas nos últimos meses. Aqui nós levamos um prejuízo mais ou menos de uns 28 a 30 mil reais nas 2 bombas que foram furtadas aqui. E isso é muito difícil para o produtor, porque a gente vê que a gente trabalha e o lucro é muito pouco, né? A gente fica meio na mão, sem saber o que fazer. Os produtores acreditam que só nessa região foram mais de 15 bombas de irrigação furtadas nos últimos meses. Os produtores fazem um boletim de ocorrência, mas o material não é recuperado e fica o prejuízo. Tem que colocar outra bomba, tem que irrigar de novo. Não, sem água aqui não produz, não tem jeito. A gente depende da bomba. E até o SAAI foi vítima desse tipo de crime. Essa bomba aqui faz parte do sistema de abastecimento de água. Ela joga água daqui para outro reservatório que abastece cerca de 40 casas aqui do Córrego do Bom Destino. E aqui já levaram a bomba 2 vezes. E a cada vez que isso acontece, os moradores ficam cerca de 5 dias sem água. Mesmo com as grades, as bombas foram levadas. Isso aconteceu em dezembro do ano passado e de novo em fevereiro deste ano. O Jairo, além de produtor, é diretor do SAAI e agora fez um sistema para tentar dificultar a ação dos suspeitos. E agora, entendeu, a gente tomou uma providência diferente, fizemos uma soldagem, entendeu, dessa bomba usando a gente chama de cicadura, né, mas é uma resina, é uma resina, entendeu, à base de epóxi, que nós fizemos a colagem dela na estrutura, entendeu, de cimento, para poder dificultar um pouco mais, entendeu, a ação desses bandidos. A Polícia Civil disse que já tem mandado de prisão contra um suspeito que mora em Santa Maria de Jetibá. Operações também foram feitas pela Polícia Militar para combater esse tipo de crime. Frisando que esse trabalho foi realizado de forma conjunta com a Polícia Civil, ali de Itarana, Itaguaçu e também de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e região. E nós temos, assim, dessa forma, tentado trazer mais segurança para os nossos produtores rurais, intensificando o policiamento, não somente ao dia, mas também à noite, para evitar esse tipo de crime, esse tipo de transtorno. E continua com operações também nesta época da colheita do café. Uma vez que, com a colheita do café em andamento, nós temos um aumento significativo dos trabalhadores rurais, da população flutuante no meio rural. E isso, de uma certa forma, acaba por aumentar também alguns índices de ocorrência, alguns números de ocorrência. Mas a Polícia Militar está presente, está atuante para que os nossos produtores possam trabalhar de forma tranquila, sem ter o seu patrimônio e suas vidas ameaçadas. A minha preocupação, entendeu, é fazer a reposição e os caras virem, entendeu, roubar de novo. Quer dizer, eu estou assim, um pouco refém, entendeu, disso. Eu não sei o que eu faço, entendeu, para poder colocar aqui, para poder dificultar mais. A Polícia Civil informou que está investigando, mas até agora ninguém foi preso. A seguir, tem dúvida de telespectador no Jornal do Campo. Uma produtora de Marechal Floriano quer saber por que algumas frutas de Poncã crescem de forma diferente, como se os gomos dessem para o lado de fora.
Jornal do Campo de volta com a participação dos nossos telespectadores. E para responder essas dúvidas e mostrar as curiosidades, a gente criou o quadro Você no JC. Hoje a dúvida é da produtora Lucília. Ela quer saber por que em alguns pés de tangerina da propriedade nascem frutos assim. Nós fomos ouvir um especialista que vai explicar o porquê. Bom dia. Eu sou Lucília Litklippel, moro em Boa Esperança, município de Marechal Floriano. E eu sou produtora de poncã, mexerica poncã. E eu gostaria de mostrar uma fruta que ela é totalmente diferente. Ela tem, como vocês podem ver, ela tem os gomos separados para fora. Em vez de redonda, tem eles para fora. E dificilmente a gente acha uma semente num gomo desse. E eu gostaria muito de saber por que isso dá essas coisas. Dona Lucília, essa má formação dos frutos aí na propriedade da senhora, ela ocorre em função de mutações naturais que ocorrem nas gemas reprodutivas, né? Essas gemas reprodutivas, elas vão dar origem às flores e, consequentemente, vão dar origem aos frutos, tá certo? E essas mutações, elas são comuns, né? São comuns em outras espécies também, outros parentes da tangerina poncã, a exemplo da laranja, da cidra, do limão. E tem uma outra, né, espécie que a gente chama de citrus médicas, né, que é a cidra, né? É um fruto muito utilizado para poder fazer compota, né? Utiliza-se a casca dela para poder fazer doce. Ela tem uma variedade de cidra que nós chamamos de mão de Buda, né? Que ela aparenta ter alguns dedos, muito parecido com esse fruto que a senhora enviou aí, né? Se a gente observar, a gente vê que essa tangerina, ela parece que tem 4 dedos, né? O fruto ele não se formou, né? Com aquela formação normal de uma tangerina, né? E você tem os dedinhos, né? Dentro dele você tem os gomos, e ele não apresenta semente. E seria basicamente isso daí que está ocorrendo aí na propriedade da senhora. Dona Lucília, o pesquisador disse ainda que não tem problema o consumo da fruta. E se você tem alguma dúvida ou quer também fazer alguma sugestão, pode mandar aqui para o Jornal do Campo. Pode ser por e-mail, jornaldocampo, tudo junto, @redegazeta.com.br. Vamos conferir como é que está a agenda pelo interior. Dia 14 tem Feira de Touros Progenética em Linhares. De 14 a 17 de julho tem o 42º concurso leiteiro e também Copa de Marcha em Itaguaçu. Dia 31 de julho tem festa em louvor a Santana na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus em Desengano, Linhares. E a gente veio até Marechal Floriano para falar da colheita do café arábica. Em 2020 teve uma safra boa, viu? Mas em 2021 não foi lá essas coisas não. Só que a expectativa para esse ano é legal, viu? Daqui a pouco a gente conta. Jornal do Campo de volta e vamos conferir como ficou o mercado do café durante a semana. No Centro do Comércio de Café de Vitória, o Arábica tipo 6 encerrou a semana em R$ 1.265 a saca. O Arábica 7, na sexta-feira, ficou em R$ 1.102 a saca. E o Conilon 7 encerrou a semana em R$ 685 a saca. Na Coabriel, o Conilon tipo 7 se manteve durante toda a semana em R$ 680 a saca. Este ano, a safra do Arábica vai ser maior. A expectativa é o Espírito Santo colher 4.297.000 sacas, segundo a Conab, o que corresponde a um aumento de quase 46% em relação a 2021. Mas em Marechal Floriano, técnicos e produtores estão preocupados com 2 doenças que podem afetar um pouco a produtividade das lavouras da região. O café arábica é conhecido por ter um ano de produção alta e outro de produção baixa. 2020 foi um ano bom na região de Marechal Floriano. O ano passado não foi lá essas coisas, que já era esperado. A expectativa era de que esse ano a colheita voltasse a ser alta, mas não tem sido tanto. Nós tivemos um período de outubro, novembro e dezembro
com muita umidade. A precipitação foi elevada, a temperatura estava baixa de dia e de noite e a umidade relativa alta, o que favoreceu a incidência da doença, reduzindo significativamente a produção do nosso município, que está estimada num prejuízo de no mínimo 30%. Casos em que maiores, onde a altitude é mais elevada, o prejuízo chega a 50% nas lavouras. A safra foi muito boa. Em 2021 já foi um ano de ciclo baixo. A produtividade ela girou em torno de 18 sacas por hectare. E esse ano era para repetir 40 sacas por hectare, só vai dar 29 sacas por hectare aproximadamente, dentro das estimativas que a gente fez de produção do nosso município. A umidade alta do clima de Marechal Floriano acaba trazendo doenças para os pés de café, mancha de foma e ferrugem. Essa mancha, então, ela ataca a folha, ela ataca a gema floral, tá? E ela ataca o frutinho depois do vingamento da florada. A folha, ela acaba apodrecendo, entendeu? Só da gente mexer, ela já caiu. Ela já cai. Ela estava exatamente agarrada aqui, ó. Tava aqui. Ó, isso aí, ó. Agora tem uma diferença importante entre a mancha de foma, que é essa mancha que você está vendo aqui na folhinha, e a outra doença que é a ferrugem, nesse outro exemplo aqui. No caso da ferrugem, você consegue tratar a doença depois que ela começa a se espalhar nas folhas e evitar que ela se espalhe ainda mais. Mas no caso da mancha de foma, não. Por isso que é importante a prevenção. Para aqueles produtores que já têm uma lavoura instalada, a recomendação é fazer aplicações de fungicidas específicos para essa doença preventivamente, a partir da pós-colheita do café, que vai começar, vamos falar assim, a partir do mês de agosto, setembro, começar de fazer prevenção. Essa prevenção pode ser uma aplicação, pode ser 2, pode ser 3 ou até 4. Depende da condição climática e do local onde que você está, da região e da altitude, né? Então isso varia a prevenção. Tem que, na verdade, fazer uma avaliação do clima pré-florada. A mancha de foma ela é uma doença que ela começa nos tecidos mais novos da planta, ou seja, é uma doença que vai de fora para dentro da planta, né? E a doença, ela precisa apenas 4 dias de condição climática favorável, você já tem a presença, o sintoma da doença visível, como é o caso aqui que a gente já está observando. No caso da ferrugem, que já vem de fora para dentro, que já é uma doença que você consegue, ela demora mais para penetrar na planta, para esporular, né? Um mínimo de 45 dias, e existe fungicidas específicos que têm ação, além de proteção, também curativo. Então é uma doença que também causa prejuízos significativos, mas é mais fácil o controle, tanto preventivo como curativo. Apesar dos pesares, a estimativa é de melhora. Então a gente acredita que no ano passado, podemos falar assim, a nossa safra ficou na faixa de uns 40 mil sacas de café. E esse ano nós acreditamos que vão chegar próximo aos 70 mil, que geralmente a safra de Marechal fica entre 75 mil sacas de café por ano. Apesar desses problemas, Marechal Floriano se destaca pela produção de cafés de qualidade. E nós fomos conhecer um produtor que já foi meeiro, depois veio para a cidade, trabalhou em salão de beleza, mas voltou para o campo e investe em cafés especiais. O Daniel segue na expectativa e firme, trabalhando na produção da lavoura que ele tem em Marechal há 16 anos. Ele era cabeleireiro e sempre ralou muito para voltar a trabalhar com aquilo que ele aprendeu quando era criança. Eu nasci no interior desde menino, né? Trabalhei na lavoura junto com meus pais e foi uma coisa que eu aprendi bem jovem, entendeu? Mas como na época a gente não conseguia sobreviver muito na agricultura lá na região que eu morava, aí eu imigrei para a cidade, né? Fui trabalhar uns tempos na cidade. Eu fui pedreiro por um período, ajudante, depois pedreiro, depois fui ajudante de caminhão também por um período de uns 3 anos, entendeu? Aí até que quando eu conheci Sônia, a gente começou, ela já era profissional na área de beleza, aí eu resolvi trabalhar no salão, entendeu? Para ver se eu conseguia aprender alguma coisa.
Mas meu trabalho sempre foi trabalho braçal mesmo, sempre foi serviço mais pesado. Hoje são 30 hectares de área plantada só aqui em Marechal Floriano. Tudo café arábica. E com otimismo para esse ano também. Tem ano que vai bem, tem ano que ela é maior, menor. Por exemplo, esse ano já vai ser um ano mais viável porque a gente está com preço mais equilibrado. A safra é uma safra média, não uma safra pequena e nem muito grande, mas é uma safra que está num patamar bem médio, né? Então, tá um dos melhores anos eu posso colocar na área do café para a gente aqui está sendo esse. Em questão de produção, 2020 produziu mais, mas em questão de preço, esse ano a gente está com preço mais elevado, entendeu? A diferença está aí. Por exemplo, estamos tendo um tempo excelente para a colheita, já vai para 40 dias que a gente está na colheita e o período de não choveu muito pouco. Então a gente consegue fazer um café de qualidade, consegue acelerar o processo de colheita, entendeu? Você consegue trabalhar bem melhor. Marechal, a nível de estado, a gente já vem trabalhando o Incapé, a gente já vem trabalhando há muitos anos em qualidade de café, fazer café de qualidade. Então a gente já vem trabalhando com alguns produtores, a altitude nossa aqui ela beneficia bastante, que as nossas lavouras estão todas acima de 700 metros de altitude, então é onde facilita você conseguir fazer um café de qualidade. Mas claro, no café de qualidade já vem desde a implantação da lavoura, é o manejo da lavoura, né? A adubação correta, o controle fitossanitário, que a planta tem que estar sadia para poder ter um bom fruto. E também o que a gente precisa fazer também é uma colheita e uma pós-colheita de maneira correta. Então nossos agricultores vêm fazendo esse trabalho e com isso o Marechal já foi premiado nacionalmente praticamente 2 vezes. Aí, estadual tivemos vários ganhadores do concurso de estado aqui no Espírito Santo e a gente vem trabalhando aí com mais ou menos umas 10 marcas de café no município de Marechal Floriano, que é destaque a nível estadual e a nível nacional. Desde o começo, o cafeicultor conta com a ajuda dos técnicos do Incapé. Conheci Daniel em 2011, quando a gente teve aqui o primeiro dia de campo que foi feito aqui na propriedade dele, que ele iniciou aqui na propriedade com assistência não só do Incapé, porque Daniel ele é uma pessoa empreendedora, ele vai buscar conhecimento em todos os setores de conhecimento, é uma pessoa que é bastante trabalhadora nesse ponto, mas Daniel vem crescendo a cada ano. E Daniel é um exemplo de agricultor, a sua história é uma história que veio lá de trás, como meeiro, passou por várias fases na vida e hoje é um cafeicultor aqui na região serrana do Espírito Santo, promissor. Então, assim, Daniel é um exemplo de produtor de café aqui para nós em Marechal Floriano também. A colheita desse ano na propriedade do Daniel começou na primeira semana de maio e deve seguir até o final de julho. Para ele, a formação dos grãos esse ano foi muito boa, apesar de saber que muitos cafeicultores tiveram problemas com a florada. Fora as dificuldades pelas quais todo produtor passa, não tem jeito. Todo dia aparece uma máquina quebra, um carro quebra, um trator, o funcionário não vem trabalhar, hoje está de sol, amanhã chove e assim vai, entendeu? Mas a gente vai se acertando isso aí. E ele não fica só de patrão não, viu? Ajuda a rapaziada que trabalha com ele no dia a dia. São 7 parceiros e 2 funcionários. E para o futuro, Daniel quer investir mais na estrutura e em novas empreitadas. Até uma marca de café própria deve vir por aí. Para o futuro eu quero fazer novos investimentos, né? Quero investir num café com mais qualidade, um produto mais requintado, que você tenha um mercado com um valor mais agregado, entendeu? Essa é a minha meta. Investir mais também no processo de colheita, no processo de secagem. Isso aí que a gente vai trabalhar para que isso possa estar melhorando. Porque aí você agrega mais valores ao seu produto e você consegue ter uma margem de lucro maior. Sucesso aí para o Daniel e para todos os nossos produtores. O Jornal do Campo fica por aqui. Para você um bom dia, uma excelente semana. A gente se vê domingo que vem. Até lá, tchau, tchau. Jornal do Campo. Oferecimento Piana Rural. Agora também com uma linha completa de fertilizantes.
E Celita, os melhores queijos capixabas, saborosos, saudáveis e confiáveis.